Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei qual é a hora que as irmãs vão ver este vídeo, mas eu desejo para todas um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã, um, um ótimo final de semana, porque hoje é sexta-feira, finalzinho de semana se aproximando. Desejo tudo de bom, toda a paz, que intercede todo entendimento esteja no coração de cada um de vocês, minhas amadas irmãs. E tudo venha a ser, minhas amadas irmãs, para a honra e para a glória do nome do nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Amém? Antes de tudo, peço para que as irmãs que inscrevam nesse canal deem um joinha, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estão falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Deus. Amém? Para que a palavra de Deus chegue nas famílias, chegue nos lares, para que as famílias, aleluia, venham ter conversão, libertação, o amor de Deus, aleluia, chegue em cada coração, em cada vida, porque só Deus tem o verdadeiro amor para entrar nos nossos corações, o amor verdadeiro, o verdadeiro amor sem engano, sem troca de nada. Deus só quer que eu e você se aproximamos mais dele, para que quando eu e você se aproximamos dele, ele se aproxima de cada um de nós. Amém, minhas amadas irmãs. Eu estou aqui com a palavra de Deus em mão, segundo as Crônicas 15, a partir do verso 1, que diz, que fala a mim e a você, aleluia, desse rei que foi tão, aleluia, agradou os olhos de Deus, que diz assim: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obede, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se buscardes, acharei, porém se deixardes, vós deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia se converteria ao Senhor Deus de Israel, e buscava e achava, naquele tempo não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, despedaçava, porque Deus os compungiram com toda angústia. Mas esforçai vós, não desfaleça as vossas mãos, porque as vossas obras têm uma recompensa. Louvado seja Deus. Aqui a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, fala de um rei, né, de Ásia, que Deus se agradou dele, né? E o mandou o filho de Azarias, filho de Obede, e ao encontro de Ásia. E Deus era com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus era com ele. Mas teve um tempo que aquela cidade, louvado seja Deus, tiveram grande angústia, tiveram grande, aleluia, desgosto, como diz aqui, que era cidade contra cidade, louvado seja Deus. E por quê? Porque esse povo se afastaram do Senhor. Eles se afastaram de Deus. Mas diz aqui no verso aqui, Azarias, filho de Obede, saiu ao encontro de Ásia e disse: ouve-me, Ásia, todo Judá e Benjamim, o Senhor, se que está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se buscardes, achareis, porém se deixardes, vos deixareis. Então, fala aqui que Deus era com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu e você for buscar Deus, ele chega a mim e a você. E esse povo ali, enquanto Deus estava com eles tiveram paz no coração. Mas quando Deus se afastou deles, foi embora a paz. Como diz aqui, não tiveram paz. A cidade toda ficou sem paz. Deixaram. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse
e sem a lei. Mas quando na sua angústia se converteria ao Senhor Deus de Israel, e buscava e achava. E naquele tempo não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Porque aquele povo, minha amada irmã, diz a palavra, que se afastaram de Deus. Então, se eu me achegar a Ele, Ele já chega a mim. Se eu se eu me desleixar, como diz o ditado, não procurar orar, não procurar jejuar, não procurar fazer aquilo que agrada a Deus, Ele vai se afastar de mim. O Espírito Santo se afasta. Mas quando eu procuro a ler mais a palavra, quando eu procuro, aleluia, orar mais, quando eu procuro meditar mais na palavra de Deus, Deus se aproxima de mim, como esse povo aqui. Não é diferente daquela época para o dia de hoje, porque o Deus é o mesmo, Ele é o mesmo. Esse rei Ásia, Deus era com ele, mas teve um tempo que eles se afastaram dos caminhos do Senhor. E quando eu e você se converte a Deus, Deus já chega a mim e a você. Não é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a vontade do Senhor, para mim, para você, minhas amadas irmãs, é que eu e você se aproximamos dele, do Senhor Jesus Cristo. Tínhamos o quê? Uma comunhão, uma intimidade com Deus. E aqui, no livro da 2ª Crônicas, Ásia, ele teve essa intimidade com Deus. Deus era com ele. Mas chegou um certo tempo que aquela cidade ficou na angústia, porque eles se afastaram dos caminhos de Deus. Eles não tinham paz. Porque quando você e eu não tem um Deus, a gente não tem paz, não tem tranquilidade. Porque Deus é a verdadeira paz. Deus é a verdadeira alegria no nosso coração, o verdadeiro amor vem do Senhor. E aqui esse povo, eles se angustiaram. Louvado seja o nome do Senhor. Eles se angustiaram. Mas Deus era com Ásia. Louvado seja Deus. E quando eles se converteram, mas quando na sua angústia se converteria ao Senhor, Deus de Israel, buscava e achava. Então, quando eu invoco o nome do Senhor, eu quero Deus na minha vida, louvado seja o nome do Senhor, eu invoco e Deus se aproxima de mim. Quem busca Deus encontra Ele. Mas se você não busca Ele, você não vai encontrar. Ele vai estar lhe vendo. Porque Deus, a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor percorrem por toda a terra. Ele sabe cada grão de areia do mar que tem. Porque Deus, Ele é Deus. Mas Deus quer uma intimidade comigo e com você. Eu tenho que me esforçar para ter essa intimidade com o Senhor. Porque agrada aos olhos dEle. Eu tenho que me lutar, minhas amadas irmãs, para viver para o quê? Para agradar a Ele. Mas muitas vezes o ser humano quer viver para agradar a si próprio, fazer a sua própria vontade e não vai fazer a vontade de Deus. Porque Deus, Ele quer que eu e você tenha essa intimidade com Ele. Quando eu e você se aproximamos dEle, como aqui, essa cidade aqui, louvado seja Deus, 2ª Crônicas 15, do verso 1 adiante, como diz, mas quando na sua angústia se converteria ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava e achava. Quando você está angustiado, quando você está triste, quando você está desanimado, eu e você temos que buscar a face do Senhor, para que eu e você achamos esse Deus tão maravilhoso, esse Deus tão lindo e poderoso que Ele é, quando eu e você queremos Ele verdadeiramente na nossa vida. Porque Ele é que faz a diferença na minha, na tua vida, minhas amadas irmãs. É Deus. É Deus que Ele é o poder, Ele é a honra, Ele é a glória, Ele é tudo. Nada nós somos sem Ele. Nada. Nada poderemos fazer sem Deus. Como diz a palavra lá em João 15 adiante. Sem mim, nada podereis fazer. E é a verdade. O que eu posso fazer sem Deus? Nada. Sou cinza, poeira e pó. Mas quando eu chamo e invoco o nome dEle, aleluia, creio na palavra dEle, aleluia, Ele se aproxima de mim, minhas amadas irmãs. Porque isso agrada a Ele.
E temos que lutar para quê? Para agradar o Senhor Jesus Cristo. Como Ásia aqui. Louvado seja Deus. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. E saiu ao encontro de Ásia e disse-lhe: ouve-me, Ásia, toda a Judéia e Benjamim, ao Senhor. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se buscardes, acharei. Porém, se deixardes, vos deixará. Porém, se deixardes, ele deixará também. Mas quando eu e você queremos, Deus era com ele. Mas temos que eu e você também querer que Deus é comigo e com você. Mas para isso eu tenho que me esforçar, me lutar. Você tem que lutar, se esforçar para que Deus se aproxime mais de mim e de você. Louvado seja o nome do Senhor. Porque essa é a vontade dele. E Deus era com Asa. Da mesma forma, Deus é comigo e com você. Mas eu tenho que me esforçar mais, você tem que se esforçar mais para se aproximar mais do Senhor Jesus Cristo. Para que as promessas dele, aquilo que ele tem na nossa vida, venha se cumprir, minhas amadas irmãs. E não duvidar. Pedir, orar e não duvidar, minhas amadas irmãs. É crer no nosso Deus, é acreditar na palavra dele, que só ele é o Senhor, que só ele é o Deus vivo, aquele que morreu e ao terceiro dia se ressuscitou e está vivo, assentado à direita do Deus Pai. Que eu e você não duvidamos da palavra de Deus, mas cremos, confiando que ele é Deus, que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E que Deus abençoe, que Deus te ilumine grandemente, minhas amadas irmãs. A paz do Senhor esteja no seu coração, que ilumina, que intercede todo entendimento esteja sobre a sua vida, sua casa e sua família. Em nome de Jesus, que você venha ter um final de semana recheado de bênção, de paz, de cura, de libertação. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.